Com que tipo de combustível você enche o tanque do seu poçante? Com tacos? Não é esse combustível. Bem, nos postos americanos, algumas etiquetas com números nos botões das bombas de gasolina. São os níveis de octano, que variam entre comum, mediano e premium. Cada um deles é específico para que cada tipo de motor funcione com eficiência. A escolha deve ser baseada no índice de compressão do motor. Então, o conselho de usar gasolina premium em um carro, que requer a comum para melhorar o desempenho ou a saúde do motor, é falso. É melhor abastecer com o tipo de combustível recomendado pelo fabricante do veículo. Isso ajuda a poupar dinheiro. Mas e se você enchesse o tanque em uma manhã fria e dessa maneira o combustível encolhesse? Isso não o tornaria mais denso, gastando menos? Lê do engano. Os tanques de abastecimento ficam enterrados tão abaixo do nível do piso que a temperatura lá dentro não muda. Já ouviu falar que a água dos vasos sanitários flui para sentidos opostos em hemisférios diferentes? Para o sentido horário no norte e anti-horário no sul. Em tese, a força de Coriolis deve mesmo fazer a água se movimentar nessas direções. Mas a verdade é que o líquido que escoa só é influenciado pela forma que foi empurrado. E a direção do fluxo não depende do lugar. Você é pego em uma tempestade e não há abrigo por perto. Um raio ilumina o céu e vem aquele barulhão. Seu primeiro pensamento é correr para onde ele acabou de cair. Afinal, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, certo? Errado. Ele atingiu aquele local por algum motivo. Isso pode indicar que ali é arriscado e que pode ser alvo de novo. É melhor encontrar algum abrigo e ficar longe de objetos metálicos. Nadar depois de comer sempre foi considerado perigoso. As pessoas acreditavam que isso causava cãibras, mas não é verdade. O único efeito negativo de ir para a água com a pança cheia é a falta de fôlego. Então, é só ficar em locais mais rasos enquanto a comida é digerida. Dizem que dá para ver a grande muralha da China do espaço, mas não há construção alguma na Terra que fique visível de uma distância dessas. A única coisa que é possível avistar são as luzes terrestres à noite. Albert Einstein, o maior físico de todos os tempos, era sempre mencionado por causa de sua falta de habilidade com a matemática. As pessoas diziam que ele não passou nessa matéria na escola, mas apesar de ter mesmo sido reprovado em uma prova de admissão não tão importante, Einstein era muito bom em matemática. E até criou sua própria maneira de provar o teorema de Pitágoras quando tinha apenas 12 anos. Um homem à frente de seu tempo, hein? Ah, primavera. Infelizmente, essa não é uma boa época para os filhotes de passarinho. Eles costumam cair de seus ninhos. Às vezes, acabam parando em algum lugar perigoso e devem ser levados para um mais seguro. Mas você já deve ter ouvido falar que se alguém encostar neles, a mãe dos bichinhos não vai querer mais saber deles. Na verdade, os pássaros têm o olfato fraco e nem conseguem saber se algum humano tocou no filhote. Então, fique à vontade para colocá-los de volta no ninho se for preciso. Temos cérebros tão grandes. É uma vergonha usarmos apenas 10% de sua capacidade. Mais um mito. Você usa seu cérebro todo. Mas diferentes partes trabalham em um horário específico durante o dia. Houve um tempo em que era obrigatório aquecer o carro quando o clima estava frio. E tem gente que ainda acredita que é necessário fazer isso. Mas hoje em dia, usamos automóveis diferentes. O quanto mais o seu ficar inativo, pior é. Quanto ao aquecimento, 30 segundos é mais do que suficiente. Existe um mito de que os morcegos não enxergam nada, mas isso é totalmente falso. Além de usarem a ecolocalização, que é extraordinária, eles enxergam muito bem. Na verdade, melhor que nós, humanos, ao entardecer e amanhecer. Assistir TV ou mexer no computador não faz você usar óculos, tampouco prejudica seus olhos. O que acontece é que eles ficam tensos e cansados depois de um tempo. Mas se você piscar várias vezes e não deixar que ressequem, não há problema algum. A calvície é muito comum em homens. Shampoos, géis, luz solar, chapéus e níveis de testosterona já foram culpados pela perda precoce de cabelos. Mas a calvície, de forma natural, é puramente hereditária. Ela pode ser herdada dos dois lados da família, mas vem mais dos genes paternos. Quem nunca engoliu chiclete, levante a mão. Seja sem querer ou por não ter nenhuma mesa para grudá-lo debaixo, mas não se preocupe. Ele não vai ressurgir daqui a 7 anos. Seu estômago o digere com facilidade e vai eliminá-lo como qualquer outra coisa. Comprar maquiagem em atacado é uma ótima forma de poupar dinheiro, já que ela nunca vence. Só que não. Podem surgir bactérias nela, que prejudicarão sua pele. Então, renove seu estoque a cada 12 meses. Outro mito é que a maquiagem faz mal para a pele. Mas na verdade, ela até ajuda a proteger da poluição. Só não se esqueça de removê-la diariamente. Os vikings sempre foram admirados e populares em culturas do mundo todo. Eles foram retratados como guerreiros destemidos que usavam capacetes com chifres em cima. Mas a verdade é que os capacetes nunca tiveram chifres. Essa imagem foi vista pela primeira vez em uma ópera, composta por Wagner, no século XIX.
e desde então, os chifres foram associados aos vikings. Você já deve ter sido aconselhado a não usar vermelho perto de touros, mas a verdade é que não importa a cor da sua roupa, esses animais não conseguem diferenciá-la. Eles geralmente são provocados por movimentos. Os cães, por outro lado, são capazes de distinguir cores, só que de maneira diferente dos humanos. O avestruz vai abaixar a cabeça e o pescoço até encostar no chão se vir algum inimigo vindo. Como as cores da ave geralmente são parecidas com a do chão, ela se camufla bem, mas tem gente que acha que o animal enterra a cabeça no chão. Se ele fizesse mesmo isso, não conseguiria respirar. As terras altas da Escócia são sinônimos de lindas paisagens, kilts e do som calmante da gaita de fole. Ah, sim, e não vamos nos esquecer do golfe. Mas essa gaita não é um instrumento de origem escocesa. Ela foi usada pela primeira vez no Oriente Médio, séculos antes de qualquer europeu ter tido a chance de importunar seus vizinhos tocando esse instrumento diferente. Quando está dormindo profundamente, você respira fundo e pode acabar engolindo alguma coisa. É por isso que devora 7 aranhas por ano, em média. Pelo menos é o que reza a lenda. Mas isso é impossível. Nenhuma aranha se interessará por uma montanha de carne que faz barulho e ainda não tem comida nenhuma. Então esse animal nem chegará perto da sua boca. As unhas das mãos não crescem da mesma forma. Quanto mais a mão ou o dedo for usado, mais uma unha aumenta de tamanho. É por isso que as da sua mão dominante crescem mais rápido que as da outra. Os ninjas não tinham uma só cor de uniforme. Claro, o preto era melhor para se camuflar à noite, mas eles tinham um guarda-roupa bastante colorido para se misturarem a outros ambientes. Raspar os pelos não fará eles ficarem mais grossos, com cor diferente ou mais ásperos. Você tem essa impressão porque os novos crescem com pontas afiadas. As lembranças de um peixinho dourado duram bem mais que 3 segundos. Essa criatura consegue se lembrar de coisas que aconteceram há 3 meses. Você pode ensinar seu amiguinho dourado a se alimentar no mesmo lugar todos os dias, entre outros truques. A cor natural dos camaleões, que é marrom escura e verde, já se mistura às do ambiente em que vivem. Esses animais não precisam mudar de cor para se camuflar. Eles fazem isso para se comunicarem uns com os outros e controlar a temperatura corporal. Durante um terremoto, você é aconselhado a encontrar um vão, que é a parte mais segura de uma casa. Mas isso não é verdade. Em vez de fazer isso, se refugie debaixo de uma mesa até que o tremor acabe. Os gambás são mostrados se pendurando de cabeça para baixo nos desenhos animados. E de fato as caudas são fortes o suficiente para que esses animais façam isso por um tempo. Mas seus corpos são grandes demais, então eles não aguentam ficar assim por muito tempo. Há um ditado que diz: não se ensina truque novo a cachorro velho. Sim, os filhotes aprendem com mais facilidade. No entanto, os cães adultos também conseguem aprender coisas novas. Mas algo que você deve evitar é ensinar seu amigo a lamber seu rosto. A saliva canina possui um pH mais alcalino, que pode impedir a proliferação de bactérias. Mas pode haver centenas de bactérias vivendo na boca dele, e elas podem prejudicar a sua pele. O meu pode me beijar quantas vezes quiser. Napoleão foi um dos imperadores mais bem-sucedidos da história. Mas nos tempos modernos, ele às vezes é zombado por sua baixa estatura. O que poucos sabem é que com 1,67 m, Napoleão estava acima da altura média da época. E até jogou como pivô no time francês de basquete uma vez. Brincadeirinha, essa eu inventei.